Olá amigos do Grifo Falante, muito bem-vindos aqui nesse espaço do YouTube. Vamos conversar sobre literatura? Eu tenho hoje uma surpresa para vocês. Olha, semana passada o Brasil recebeu mais uma vez o Prêmio Oceanos de Literatura de Portugal. Ano passado foi Chico Buarque, né? Este ano foi Silviano Santiago. E o mais interessante é que o professor Silviano Santiago já recebeu esse prêmio antes, em 2015, por este livro aqui, ó, 1000 Rosas Roubadas. Um colosso. Silviano é professor no Brasil, no exterior, de literatura. Ele é ensaísta, ele é escritor. Tudo que se refere à literatura é um referencial maravilhoso. Particularmente, eu tenho profundo respeito e gratidão pelo trabalho dele. Só que agora, em 2023, ele ganhou novamente com o romance Machado. Olha que maravilha! Uma inspiração e tanto, merecia o prêmio, não é? Olha, sem falarmos que o professor também já ganhou 4 vezes o prêmio Jabuti. Ele é incansável, incansável. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa obra aqui do Machado com vocês. Queria conversar um pouquinho. Por quê? Segundo o professor Silviano, eu assisti algumas entrevistas dele, falas maravilhosas. Então, ele deu alguns caminhos para compreendermos por onde ele percorreu até chegar à conclusão dessa obra incrível, que é Machado. Ele disse que ele lê Machado há décadas. Sempre leu Machado e sempre teve na sua intimidade o desejo de tornar Machado de Assis um personagem dele. Escreveu uma literatura sobre Machado de Assis, não biografia. Essa questão biográfica, ele até comenta, já tem uma obra que ele considera a mais completa, a melhor, que foi escrita há algumas décadas, ainda no século XX, pela Lúcia Miguel Pereira, né? Nossa, quem não conhece também, né? Um trabalho colossal dela. E também o Michel Massat, que é um crítico francês que escreveu uma biografia do Machado, A Juventude de Machado de Assis. E veja só, como Lúcia Miguel falou da sua maturidade, da sua escrita, Michel Massat focou um pouco mais na sua juventude, o professor Silviano, por uma série de questões que nós vamos comentar aqui um pouquinho, ele decidiu escrever sobre os últimos 4 anos de vida de Machado, de 1904 a 1908, porque foi um momento tão crucial sobre vários aspectos. Primeiro, nós estamos ali no Brasil, recém-saído da condição de império, tornando-se república, e ainda malmente, segundo o olhar de Machado, né? Ele tem mais um espírito mais voltado, né, para toda aquela estética, toda aquela experiência política, cultural, intelectual do Império. Então há um certo estranhamento por parte dele desses primeiros anos positivistas ali da República, reformista em vários aspectos, inclusive na paisagem arquitetônica, que o professor Silviano vai dar uma boa ênfase aqui a essa mudança, e ela vai ser importante sim, vamos voltar daqui a pouquinho. E outra questão, ele está muito doente, muito fragilizado, não só em decorrência do envelhecimento e por um cuidado que foi realmente assim, ele ficou aquém em relação à própria saúde, ele coloca isso, e as crises da epilepsia que o acometeu ao longo da sua vida, que estão agora mais frequentes, e os períodos de ausência, como o Machado falava, que ele é como se ele tivesse ficado ausente durante algum tempo de si mesmo, estão ficando mais frequentes. Isso vai incomodá-lo bastante, tanto que neste momento ele aceita ajuda médica e ele procura inclusive o Dr. Miguel Couto, né, que é um médico afamado, até hoje tem um hospital famoso no Rio de Janeiro com o nome dele, e ele era amigo de Machado, ele cuidou de Carolina Machado, a esposa de Machado, que faleceu recentemente, e não é um especialista. Ele fala, quando Machado vai conversar com ele, ele fala, olha, eu não sou especialista, mas Machado invoca toda a experiência, toda a conduta humanista desse médico, amigo, tanto que tem aqui a reprodução de uma cartinha
do Dr. Miguel Couto para o Machado, se negando a receber qualquer valor e colocando-se como médico e como amigo de Machado. Então, nem receber pelo trabalho dele como médico ele se autorizou. Algo raro e coisa de amigos, né? Coisas profundas, bonitas, e com certeza deu um certo alento a Machado. Ele confiava tanto em Machado, que nos conta aqui também o professor Silviano, que o Machado desenvolveu uma amizade, até um lado muito paternal por Mário de Alencar, filho do José de Alencar, que o próprio Machado vai trabalhar muito, presidente, que já é fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele vai fazer uma campanha muito grande para que Mário seja aceito na academia. E será por influência direta dele, mas com muita reserva dos outros acadêmicos, da comunidade intelectual da época, dos críticos, em relação à qualidade da obra de Mário de Alencar, que, segundo eles, não era como do pai, né, José de Alencar. Mas Machado tem tanto apreço por esse rapaz, eles se tornam tão amigos, e até por uma identidade em relação a esse mal que o acomete, porque o Mário de Alencar também era epilético, e ele também trabalhou para que o rapaz procurasse o Dr. Miguel Couto, que vai cuidar dele também. Então são questões assim da vida, desse momento da vida do Machado, embora doloroso, um momento muito difícil, até o seu falecimento, assistido ali ombro a ombro pelo Dr. Miguel Couto, que o Silviano vai focar. Porque penso eu, isso é uma questão minha, da minha leitura, ele deu uma dimensão humana ao Machado que estava faltando, porque nós sempre estudamos, eu tenho até no curso de letras, por ser uma leitora de Machado também aficionada, nós temos acesso muito a textos críticos, a análise das obras, as peculiaridades, né, da obra de Machado de Assis. E o professor Silviano foi muito, eu creio, de uma inteligência emocional muito grande, quando ele, com todo o seu conhecimento, aparato, como grande crítico literário que é também, decidiu enfocar esse momento tão peculiar da vida de Machado, não é? Esses últimos 4 anos. E enfocando também o seu trabalho como intelectual, como uma espécie de conselheiro, né? Como conselheiro Aires, da vida republicana, o escritor de crônicas fantásticas, né? Como um verdadeiro olheiro tão argudo, tão inteligente da vida cultural, política do Brasil naquele momento, Brasil Império, agora Brasil República, tanto que esse foi o motivo impulsionador do professor Silviano, que ele fala que ele encontrou na Academia Brasileira de Letras, recém-lançado, a obra que reunia as cartas do Machado nos seus últimos momentos, nesses últimos anos de vida. E se inspirou nelas. Ele fala que foi... Por quê? Porque ele percebeu, isso é uma colocação que o Machado faz, e para ele também foi norteador, quando ele fala que Machado se sentia exilado do Rio de Janeiro naquele momento. Não só pelas questões que lhe eram próprias da saúde, da fragilidade, mas de toda uma mudança que ele vai retratar aqui também, e mostra um quadro assim, de melancolia profunda do Machado, com toda uma modernização pela qual a capital agora republicana estava passando. Todos conhecem, né, esse período de reformulação daquela arquitetura, do urbanismo do Rio de Janeiro. Haussmann, né, vem lá de Paris, ele acabou de fazer a reforma da cidade de Paris e se inspira nela para fazer a reforma daquela área que a gente chama do Rio de Janeiro antigo, né, aquela paisagem arquitetônica coloquial que era tão familiar a Machado, familiar inclusive às suas personagens. Eu vou colocar para vocês aqui, eu não sei em qual streaming, se está acessível, mas eu assisti há alguns anos um trabalho maravilhoso da atriz e diretora de cinema Norma Bengel. Ela fez um trabalho lindo, um documentário chamado O Rio de Machado de Assis. E a ideia foi ótima, por quê? Porque ela pegou o personagem Machado, o Brás Cubas, o Quincas Pobre, o Conselheiro de Ares, todos os personagens do Machado, e trechos da obra em que eles estão circulando pelas cidades ali, para aquele centro, né, do Rio de Janeiro,
onde também suas personagens se localizam, no Casmurro, né? Todas essas personagens. E vai dando um quadro, né, do que era aquele Brasil ali, aquela capital do Império naquele momento, e ainda remanescente daquela arquitetura colonial. Mas chegou um momento, com a população crescendo, a República querendo mostrar áreas de modernidade, né, de entrada no novo século, aquela visão bem objetiva, bem linear, né, republicana, eles promoveram essa reforma, que é muito bem colocada também nas crônicas de João do Rio. Leia Um Colosso, né, a coletânea de contas do João do Rio, que ele dá detalhes, minúcias, né, indo abaixo toda aquela arquitetura em ruas muito estreitas, embora à beira-mar, insalubre, né? Houve muitas doenças, até a peste, a varíola, a tuberculose, os imigrantes, as pessoas que vinham dos navios também, trabalhavam nos navios naquela área ali portuária, tornou-se um problema sanitário muito grande, insalubre. Então veio toda uma contingência de situações em que essa reforma começou ali, mas ela se expandiu, não é? E aquele território tão comum, tão familiar a Machado, foi profundamente modificado, né? Ficou a Rodovidoura ali, a Livraria Garnier, por onde ele circulou tantos anos, encontrando, né, outros escritores intelectuais, recebendo obras nas caixas que chegavam de livros de Paris, né, dos filósofos, escritores que o inspiraram, que ele reestilizou, que ele reescreveu, que ele reinseriu na sua obra, não só no sentido da concordância, mas muitas vezes perceber nuances e fazendo desses autores também arquétipos, né, de certa forma, para a sua própria literatura, às vezes divergindo deles também, mas olha, tudo um colosso, né? Nós sabemos que as citações são enciclopédias nas obras de Machado de Assis, de autores principalmente europeus, ingleses, franceses principalmente, né? Mas a ideia é a seguinte, amigos, essa literatura, toda essa efervescência de ideias, todos esses caminhos, percalços, são narrados aqui por Silviano. E veja só, eu queria só começar também aqui a dar alguns detalhes da obra em si. Veja a capa. O Silviano, professor Silviano, ele ficou muito grato aqui, achou muito feliz a ideia do capista, que é o Marcelo Girard, essa aqui é da Companhia das Letras, né, a edição dessa obra, porque ele colocou aqui o rinoceronte, lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, aquele capítulo inicial lá, aquele delírio dele cavalgando, né, pelos tempos lá, percebendo, né, depois que abre com Pandora conduzindo, vendo as atrocidades, as calamidades do mundo, mas cavalgando num rinoceronte. E aqui ele trouxe aqui para a capa. A obra Memórias Póstumas está aqui necessariamente, não, porque o protagonista aqui é Machado, mas o professor Silviano falou que retrata bem a ferocidade, não é, do trabalho literário do Machado e dele próprio, né, como autor, na sua escolha, na sua coragem, na sua empreitada mesmo, diante de um personagem como Machado de Assis. E ainda um outro detalhe, ele fala que escreveu, inspirado também, ele achou maravilhoso, uma questão assim particularíssima, que é, na introdução, ele coloca aqui a reprodução de um quadro do pintor renascentista Rafael, e ele coloca aqui a transfiguração de Jesus, sobreposta a uma outra imagem também de Rafael, que é a cura do menino epilético, quando o pai leva o garoto epilético para Jesus curá-lo, e vai ser curado. Então, ele coloca aqui o menino até com os olhos esbugalhados, assim, enrijecidos, devido à crise epilética. E por quê? Porque vai ser um norte muito grande essa questão da epilepsia de Machado, não só para mostrar o sofrimento dele, por todos os percalços que ele passou, tanto que ele abre a obra falando de um momento que Machado caminhava pela rua e foi avistado por Carlos de Laet, que era um jornalista, também escritor da época, conhecido de Machado, e Machado fez um sinal discreto para eles, caminhavam na rua com Salves Dias, né, tudo no meio da literatura. E Machado estava iniciando uma crise epilética.
e ele foi socorrido pelo Carlos Laet, que o levou a uma farmácia, e aquilo marcou muito o Carlos Laet, porque às vezes ele fazia críticas ao Machado, tinha um certo ciúme, né, do escrita fenomenal de Machado, mas ele também ficou condoído. Ele achou no primeiro momento que ele havia bebido, que ele era tendo uma crise psicológica profunda devido ao recente falecimento da Carolina, da sua esposa, mas não, era uma crise mesmo epilética que se tornou muito frequente a partir daquele momento. E ele vai socorrê-lo, e isso vai ser um motivo de reflexão também, até para a construção da estilística de Machado, que Silviano, nos seus insights fantásticos, né, ele tem um olhar, ele é muito cirúrgico, né, captar detalhes e a partir daí descortinar questões incríveis em todas as suas obras, os seus ensaios, na sua literatura, mas ele fala que até essa literatura, esse estilo do Machado, né, no sentido da fragmentação, dos capítulos curtos, que tem a ver um pouco com essa característica de uma crise também epilética. Ele fala do envolvimento estilístico de Machado, das ausências, né, que Machado falava que ele tinha, e ele trouxe isso para como motivo também de reflexão sobre o próprio estilo, né, da escrita de Machado, uma coisa genial. E ele traz aqui, sendo uma obra ficcional, ainda assim ele se apropriou, ele fez uma pesquisa imensa mesmo, foram muitos anos de trabalho, né? E ele trouxe aqui fotografias, documentos, tem até aqui um facsímile do jornal da época, quando anunciou a morte de Machado, ele reproduz aqui na obra, tem uma foto, né, de um momento em que Machado caminha por uma certa área ali em que estava sendo toda colocada abaixo um hospital que era de São Francisco de Assis, que era ele lamenta muito que era uma arquitetura belíssima, e tudo vindo abaixo, e a partir daí esse sentimento mesmo de estranhamento, de estar circulando por uma cidade que ele não reconhece mais, não se reconhece mais naquele espaço. Cartas, bilhetes, não é? Reproduções aqui, como essa cartinha do Dr. Miguel Couto, né, dizendo que não vai cobrar dele, que se trata de uma relação de amizade. Muito bonito, né? Muito bonito. E nesse momento, aqui no final da obra também, embora essa reprodução do quadro de Rafael esteja aqui no início, lá no final da obra ele nos dá, num capítulo que se chama Transfiguração, ele já faz justamente essa explicação, né, porque da escolha dessa obra, que você fala assim, mas está tão fora de contexto, mas veja só, né, a capacidade de relação, de estabelecer conexões. Silviano é uma coisa impressionante. Ele reproduz e ele explica, né? Ele fala do quadro, fala da obra, e depois ele fala da relação que ele encontrou aqui com a obra do Machado, com a estilística de Machado. É algo maravilhoso, maravilhoso. Até chegar um momento, né, em que ele fala desse período mais grave da doença dele, as crises epiléticas, às vezes em situações públicas, né, quando ele vai receber, por exemplo, um presidente lá no porto, o navio se atrasou e aí ele teve uma crise nesse momento, quer dizer, algo que o constrangia, né? Então ele foi se tornando cada vez mais solitário, ele vivia em casa ao cuidado de duas senhoras que desde a época de Carolina cuidavam da casa, faziam, né, promoviam todo o bem-estar dele. Eles admitiam muito pouco o ingresso de pessoas na sua vida particular, no seu espaço íntimo, a não ser, não é, o Mar de Alencar, que são os dois MA, os dois acadêmicos, os dois sofriam de epilepsias, vê muitas conexões, né? Trata o rapaz realmente assim, como um filho, também ajuda a cuidar dele, apesar até da sua própria fragilidade, da doença que acometia também o rapaz. Então, é um momento de muita solidão, é um final de processo de vida para o intelectual, para o escritor, para o homem que é Machado, que eu creio que mereceu de fato essa abordagem de um escritor como Silviano de Santiago, um pesquisador como Silviano de Santiago, para trazer com esse grau de humanismo e de beleza essa obra.
né, em que muitas conexões são estabelecidas aí. É um trabalho que ele, de certa forma, ele já fez algo similar com a Liberdade, quando ele escreveu, fez um pastiche, né, haja sofisticação, de um diário, um suposto diário de Graciliano, nos 2, 3 primeiros meses, quando ele saiu da prisão e foi morar na casa dos José Lins no Rio de Janeiro, até se recompor física, intelectualmente, né, ver que caminhos que ele seguiria. E o Silviano percebeu também uma lacuna nesse período até o início, logo depois da escrita de Memórias do Cárcere. Então ele também se coloca nesse período lacunar aí e escreve essa obra fantástica. Eu também recomendo a vocês, como tudo que ele escreve, mas aqui é um pouco diferente. Aqui é mais, ele se pautou muito realmente em questões biográficas, mas o que ele falou, que ele gostaria que as pessoas entendessem que, embora ele tenha feito essa pesquisa, trata-se de um romance. E como romance foi premiado agora, né, pelo Prêmio Camões, que eu creio que faz jus mesmo profundamente ao trabalho que esse homem tem feito pela literatura brasileira e que eu recomendo a vocês. Deixo aqui como uma recomendação do Grilo Falante. Eu estou usando essa camiseta aqui até para combinar com a capa dele, para homenagear o nosso escritor. Bem, é isso, meus amigos. Fica aí esse convite, mais uma vez, de leitura, de troca de ideias, né? Algumas obras foram citadas, alguns trabalhos aqui, e eu conto mais uma vez que vocês ajudem o Grilo Falante aí nesse momento também, dando seu joinha, fazendo comentários aí, é importante comentar. E se não se inscreveu, inscreva-se. E se já se inscreveu, convide os amigos. Vamos fazer desse espaço um espaço de grandes amizades literárias. Olha, um abraço e até o nosso próximo encontro, que será em breve com o Grilo Falante.